Fala galera, tudo beleza? Aqui é Andy Ferreira, sejam bem-vindos ao canal e esse é o demo e review do Bias FX 2 da Positive Grid, um vídeo exclusivo em português e como eu sei que vocês adoram material exclusivo, já deixa aí o seu like e se inscreve no canal porque vem muita coisa bacana pela frente. Quem me acompanha aqui no canal sabe que eu já cobri extensivamente vários programas da Positive Grid, o próprio Bias FX 1 e o Bias Amp 2, além de muitos presets para ambos. E hoje, como já era de se esperar, eu não poderia deixar esse material de fora da programação do canal com o Bias FX 2, que é a grande novidade do momento. Como todos os vídeos do canal são vídeos de mão na massa, teoria aplicada à prática, eu vou mostrar as funções novas do programa montando um preset do zero. Então, me acompanhem aqui na tela do meu computador para vocês acompanharem esse processo. Essa aqui é a tela do MainStage, que é o software de gravação que eu estou utilizando, e eu já vou abrir o Bias FX aqui com o roteamento de mono para estéreo, para vocês não perderem nenhum detalhe da formação desses presets. Então, de cara, vamos começar colocando um fone de ouvido para vocês não perderem todos os detalhes. E aí aqui de cara, ele já loadou com um novo formato de janela, que é o formato de janela responsivo, que é maior, fica mais fácil de ver e a gente gosta. Bem, aqui já começou com o preset pronto, o American Dream, que tem esse som, né? Coros com delay em estéreo, mas a brincadeira vai ser montar um preset do zero. Então, vamos apertar o botão Clear, que de cara já nos dá a possibilidade de limpar completamente a cadeia de sinal, e vamos começar do começo, o melhor lugar possível para se começar. O roteamento pode ser single, que é como está aqui, ou dual, com 2 amplificadores, que é o que eu já uso há algum tempo aqui no canal, então vamos manter esse padrão. Ao dar um duplo clique em qualquer item da cadeia de sinal, ele já abre um submenu onde você pode trocar esse item por outro semelhante. No caso do amplificador, ele já abriu o Amp Finder. E aqui eu já vou lá no Bias Amp 2, que eu também já cobri aqui no canal. Vamos lá nos amplificadores Custom, que foram os que eu montei. E vou abrir de um lado o Dumbledore, que é um simulador de Dumble. E do outro lado, também dos meus amplificadores Custom, eu vou abrir o Treble Boost, que é um Vox. E essa combinação, ela dá muito certo. Eu tenho um som bastante responsivo e com uma distribuição muito bacana das frequências por todo o espectro, do grave até o agudo. O som dos dois juntos é esse aqui. Já vamos começar falando da facilidade de ver se o preset está em dual mono ou se ele está em estéreo. De cara, essa linha amarela aqui, começando do lado esquerdo, é a origem do meu sinal, é o som da minha guitarra, passa pelo noise gate, que agora não é master, agora ele é opcional, e atinge o splitter, que parte ele em 2 sinais. Do lado esquerdo, ele vai para o Dumbledore, o primeiro amplificador, do lado direito, ele vai para o Turbo Boost, que é o segundo amplificador. Eles atingem suas respectivas caixas, 2 de 12, e se juntam aqui no mixer. Como dá para ver, os dois amplificadores eles estão com o panorama no centro, ou seja, os dois sinais estão somados numa linha verde, uma linha única, que mostra que o nosso setup ele está em dual mono. Os amplificadores estão somados ao centro da mixagem. Quando eu pego o panorama de um e jogo para a esquerda e o outro jogo para a direita, você vê que 2 linhas se afastam já com as cores anteriores, mostrando que de um lado você está ouvindo um amplificador e do outro você está ouvindo o outro amplificador. Ou seja, agora é muito mais fácil de visualizar qual é a disposição do seu sinal, se ele está em dual mono ou se ele está em estéreo verdadeiro. A minha intenção aqui é trabalhar com o dual mono, então vamos colocar os dois no centro aqui e começar também a trabalhar com funções novas, e entre elas está o Advanced Comp aqui na seção de compressores, que você pode adicionar com esse botão Add. Agora fica mais fácil você adicionar novos elementos à cadeia de sinal. E esse Advanced Compressor aqui, ele é bacana por vários motivos. Primeiro porque todo compressor depois do amplificador dá uma cara de som de estúdio, um som pós-processado que vai te deixar muito mais próximo dos seus sons de guitarra prediletos. Mas, além de tudo, ele tem uma função nova que eu acho muito bacana. Já vou regular o compressor da maneira que eu gosto, que altera quase que em nada o som do meu instrumento. Ele é só um recurso para nivelar os volumes e não deixar a guitarra com muitos picos, especialmente quando você mexe no botão de volume, especialmente quando você altera o nível de ganho. E o Ni eu vou colocar aqui em 4, que faz uma transição muito bacana entre o som comprimido e não comprimido. Então primeiro o som do compressor em bypass, agora com o compressor ligado. É só aquele temperinho depois do amplificador que faz todo o charme acontecer. E na mixagem aqui eu vou blendar um pouquinho do meu som limpo, não vai ser um som 100% comprimido.
Você vê que deixa ele ainda mais sutil. Mas a graça mesmo desse compressor está aqui na seção de tonalidade, onde você tem um low cut e um high cut. Aqui eu corto o grave excessivo e o agudo excessivo. Dessa forma, a minha guitarra ela fica mais focada na região média e, novamente, mais próximo do que seria uma guitarra gravada. Então, primeiro com o compressor em bypass, agora com ele ligado. Cortei um pouquinho demais de agudo, vou trazer um pouquinho de volta, só um pouquinho. Aqui você tem o famoso som quente, que o povo tanto gosta de falar, que vem das válvulas. Na verdade, vem não só do amplificador muito bem microfonado, mas de um uso muito inteligente de periféricos, que agora você tem dentro do Bass FX2. Eu fazia isso anteriormente com softwares externos, com outros plugins. Agora eu não preciso, tá tudo num lugar só. Para quem me segue, não é novidade nenhuma que eu sou viciado em reverb. E o Vintage Spring HD é o novo simulador de reverb deles, que já fez um barulho danado, o que me agrada bastante. E aqui você pode simular vários tipos de reverb. Eu vou trabalhar com duas molas, um reverb duplo. Vamos trazer o mix um pouquinho mais para baixo, aqui na casa dos 15%. E aí aqui você pode escolher a duração do reverb, o dwell, a tensão das molas, o quanto elas vão oscilar, porque é uma característica muito comum do reverb de mola ter esse som oscilante, e aqui também a quantidade de chacoalho que essas molas têm, e dá para ouvir que ele também mexe no som conforme você altera o fader, o que deixa ele também bastante realista, né? Mais vintage impossível. Belo som. E aqui eu também posso equalizar o reverb. Então, se porventura eu quiser um reverb mais grave, é só eu cortar um pouquinho dos agudos e o meu reverb não vai ficar nessa região tão alta. O som da guitarra se mantém o mesmo, é só o reverb que muda, ó. Tenho dois amplificadores bastante brilhantes, com bastante agudo. Vou cortar um pouquinho desse agudo e empurrar um pouquinho desse grave para deixar o som ainda mais quente. Agora vamos falar de overdrive, que é o que o povo gosta. Vamos aqui em Add novamente e na categoria Drive a gente vai achar o Matched Tube Screamer, que na verdade é, como o nome e o visual sugerem, um Tube Screamer, porém que foi feito com base no pedal original. Então vamos colocar ele à prova. Eu vou usar a regulagem que eu sempre uso nos meus Tube Screamers, com o level no máximo, tonalidade em 70% e o drive ali entre 2,5 e 3 e ver se eu tenho um som clássico de Tube Screamer. Legal, um clássico TS recheado de médios como tem que ser, muito dinâmico e articulado. Outra novidade no setor de overdrives que eu gostei muito foi o Blues Wizard, que dá pra ver que é baseado no Boss Blues Driver, outro clássico que é exatamente o oposto do TS. É um pedal que na verdade tem um overdrive que é mais full range, ele não é tão focado nos médios quanto o verdinho. Primeiro ele em bypass, para vocês refrescarem a memória do som dos amplificadores. E agora com ele ligado, vocês vão ver que ele valoriza muito o grave e o agudo, as pontas ficam ressaltadas, o que torna ele um pedal formidável para blues rock.
adição fantástica à linha de pedais low gain do Bias FX 2 foi o Power Booster, que está aqui na seção de boosters, e ele é um pedal que tem pouquinho ganho, mas tem uma compressão muito interessante, e ele consegue transformar lindamente qualquer um desses pedais low gain em verdadeiros monstros cheios de sustain e cheio de dinâmica e compressão. Então, primeiro, o som dele em bypass, para vocês lembrarem o som do Blues Wizard. Agora com o Power Booster empurrando. Só que eu não vivo sem um delayzinho, então vamos abrir a seção de delays e vamos colocar o meu favorito de sempre, que é o delay de fita. A gente traz a cadeia de sinal um pouquinho para frente e coloca ele ali entre o compressor e o reverb, que é o melhor lugar para você manter a dinâmica do seu som. Abrindo esse delay, eu vou trabalhar com apenas um cabeçote de fita, com um tempo curtinho aqui, que é uma regulagem que eu acho que se mistura muito bem com o reverb, e deixar essa fita um pouquinho mais velha. Dessa forma eu consigo aumentar o volume do efeito sem ter ele tomando conta do meu sinal original. Ele fica assim, ó. Outra coisa que melhorou muito no Bias FX 2 em relação à primeira versão foi a engine de modulações. E eu já vou de cara mostrar qual foi a minha favorita. Desliguei ali o delay e vou pegar aqui para vocês o Rotary, que é um simulador de caixas Leslie. Rapidamente o programa já entende o que eu quero fazer, que é colocar entre os dois cabeçotes e as duas caixas, e ele não perde a característica estéreo. No caso, vocês não vão ouvir ele em estéreo porque os dois amplificadores estão no centro, mas dá para ver que ele entendeu qual é o meu objetivo e rapidamente somou as duas vias ali no meio para me dar esse efeito e essa facilidade de enxergar o que a cadeia de sinal está fazendo. Então esse aqui é o som do Rotary. Efeito maravilhoso para quem curte as linhas de música negra norte-americana, né, como gospel, funk, blues e por aí vai. E também para quem quer uma modulação no seu set, porém não quer cair na mesmice e só adaptado como um chorus dos anos 80, fica aí a dica que esse Rotary é fantástico. Sendo o vintage maníaco que sou, não posso deixar de falar do Fuzz, que está aqui na seção de distorção do programa. Bem, Fuzz é um dos efeitos mais difíceis de se simular no mundo digital. E também não é para menos, são pedais muito temperamentais. A Positive Grid foi além e montou uma Fuzz Engine, que te permite emular vários tipos de fuzzes diferentes. Esse primeiro aqui é o 60s Vintage, que dá aquela cara bem treble booster, bem range master, né? Som bastante estragado, que eu confesso que eu gosto muito. E aqui você tem um controle de mix, onde você pode misturar o seu som limpo com o som do fuzz, ou trabalhar com o fuzz todo 100%, né? Outra coisa legal é o controle da oitava, que você pode ligar independentemente e adicionar essa oitava aí, que é super legal, fazer um 50-50 e ter um som parecido com o do Hendrix. Som quase de envelope filter, né? E junto com isso você ainda pode, por exemplo, cortar a frequência grave, a frequência aguda, empurrar um pouquinho de médio, porém não tanto, e deixar esse fuzz com som super concentrado na região média. Dessa forma, quando você empurrar outra distorção com ele, os resultados são muito legais. Então primeiro aqui o som só do Blues Wizard. Se eu empurrar o Blues Wizard com esse fuzz desse jeito, olha o que acontece. Eu não
sei quanto a vocês, mas eu adoro esse tipo de som e agora ter ele ainda mais autêntico dentro de um software é muito revigorante. Agora vamos dar uma olhada nos painéis do Bias FX 2, ver o que mudou no layout e também analisar algumas funções novas. Aqui do lado da engrenagem, onde você controla as configurações, você tem um looper, também um gravador, né? Onde você pode trabalhar com um metrônomo e gravar as suas ideias. O afinador tá logo aqui também. E aqui você tem uma visão diferente do rig. Ele já pode te mostrar ele não naquela linha do tempo, mas tudo organizado como se fosse um rig de verdade. Isso aqui é muito legal, eu confesso que eu curto muito essa visão. Aqui embaixo você tem botões de undo e redo, onde você pode desfazer coisas que você fez, caso você se arrependa de ter eliminado um pedal ou algum hack. O clear a gente usou no início do vídeo, que é justamente apagar todo o preset. O add é adicionar novas funções e o scene te permite salvar 4 cenas, 4 pequenos mini presets dentro daquele preset, ou seja, eu posso ter um som com modulação, outro com delay, outro somando drives, enfim, a minha criatividade é o que manda. Isso aqui é muito legal para funções ao vivo, além de você também poder renomear essas cenas. Então fica a dica que isso aqui faz toda a diferença. Aqui embaixo tem o volume de saída, o ganho de entrada e no Output Settings você consegue selecionar nos settings globais, né, eles funcionam o tempo todo, onde você vai ligar o seu Bias FX. Então no Direct Out ele já liga a simulação de pré, tone stack, potência e caixa. Caso eu vá ligar no retorno de um cabeçote caixa, ele já desliga a potência e a caixa para mim. Dessa forma eu não somo etapas. No retorno de um combo é a mesma coisa, ou na frente de um amp ele desliga o tone stack, deixa só o preamp. Então você consegue otimizar o seu Bias FX para onde você vai conectar ele. Aqui eu vou usar o Direct Out porque eu estou gravando tudo na linha, você vai querer ouvir todas as simulações. E aí a gente chega no Guitar Match, que é de longe a parte mais assustadora do Bias FX 2. De cara eu te falo, você vai seguir o tutorial e vai criar um perfil da sua guitarra como eu criei da minha aqui, Solos SST AF Custom. É super fácil, tem todo o passo a passo na tela, não vai te dar muito trabalho, nem vai tomar seu tempo. Uma vez criado esse perfil, quando você ligar essa sua guitarra que está já devidamente caracterizada e identificada pelo computador, você consegue simular várias guitarras diferentes. Então, por exemplo, esse aqui é o timbre da minha guitarra, que tem um som mais escuro, que já é a característica que eu quero para ela, né? Mas vamos supor que eu queira o som de uma Suhr Classic Antique. Eu seleciono esse perfil, ligo o Guitar Match e olha o que acontece. E aqui tem a especificação do ano da guitarra, madeira do braço, da escala, madeira do corpo e a captação. E aí vamos supor que essa Suhr não seja o ideal para mim, eu queira uma extrato com som um pouquinho mais magro, sem tanto grave. Eu vou selecionar a Fender anos 60, Spec anos 60 da Wildwood Guitars e vou ter esse som mais magro. E vale citar que o Guitar Match reconhece quando você troca o captador na sua chave, então você nunca está preso com um som só, é só tocar normalmente que ele faz o resto. Junto a isso, você pode equalizar o som de cada guitarra e salvar um preset. Ou seja, se a tele está muito aguda para você, você pode reduzir aqui a presença e os agudos, que ela vai ser customizável para o seu gosto. E aí vamos falar de humbucker, porque humbucker é bom, né? Essa é uma Gibson Gold Top Reissue ano 57. Posição central da Strato, ele reconhece que é a posição central da Les Paul e usa os dois captadores, né?
pessoal, esse foi o demo e review do Bias FX 2 da Positive Grid e eu espero que tenham gostado. Se você curtiu o vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal ativando o sininho para ser notificado quando tem vídeo novo, porque eu sei que você esquece de se inscrever, e também deixa o seu comentário com a sua opinião, ela é muito importante. Ao mesmo tempo, já compartilhe o vídeo naquele grupinho de WhatsApp que eu sei que você tem uma pá de amigo que gosta de gravar na linha, que não pode fazer barulho, incomodar os vizinhos, a esposa, o cachorro, a família, quem quer que seja, e aí vai tirar um proveito enorme dessas engines mais realistas do Bias FX 2, tanto do Guitar Match quanto do novo circuito de fuzz e muitos outros efeitos que eu não consegui cobrir aqui, afinal de contas eu não quero um vídeo com 2 horas. E também me segue nas redes sociais, tá tudo listado aqui embaixo, em particular no Instagram, onde eu mostro o por trás das cenas dos vídeos, conduzo enquetes, mostro muito do meu dia a dia aqui em Los Angeles, e todo mundo que me segue, acompanha pelos stories, acaba sabendo tudo que vai ao canal antes dos vídeos serem liberados. Mais uma vez espero que tenham gostado, galera, um forte abraço e até a próxima.